Bom dia, turma! Hoje nós vamos aprender sobre o arredondamento de números decimais. Mas para que serve o arredondamento? Por que a gente arredonda, ou seja, aproxima alguns valores? Para que a gente possa ter um valor mais aproximado, um valor que não precisa ser tão exato, tá? Que não precisa de tantas casas decimais. Então, a gente usa o arredondamento em muitas situações do nosso dia. Por exemplo, se eu vou comprar algo que custa 2,89, ou seja, R$ 2,89, eu posso arredondar esse valor, por exemplo, para cima. 2,89 está mais perto de R$ 3, né? Então, a gente pode arredondar para um valor inteiro, sem esses decimais, que é o valor de R$ 3. Então, essa mercadoria custa R$ 2,89, eu arredondo para cima, R$ 3. Se eu pagar com uma nota de R$ 10, qual vai ser o meu troco? Eu posso fazer a subtração, o valor que eu paguei, menos quanto custa a mercadoria que eu comprei. Então, 10 menos 3 vai sobrar R$ 7 de troco, aproximadamente. Então, é para a gente fazer uma continha rápida com esses valores aproximados, tá? Ao invés de usar o valor decimal, a gente aproxima. E para a gente saber como a gente vai aproximar, se é para cima ou para baixo desse valor, a gente precisa analisar algumas coisas. Por exemplo, temos aqui o número 128,361. Vamos relembrar as casas decimais. Temos aqui a centena, dezena e unidade. E após a vírgula, primeiro vem a casa dos décimos, centésimos e depois milésimos. Então, quando a gente arredonda, a gente tem que considerar o que a gente está querendo arredondar. Por exemplo, a gente pode querer arredondar para a centena mais próxima, que está o número. Qual é a casa das centenas dele? É onde está o número 1. Significa 100, né? Uma centena, 100. E o número 128 está entre quais centenas? Qual é a centena que vem antes do 128? É o número 100. E qual é a centena que vem depois do 128? É a centena do 200, tá? Então, o número 128, ele é menor do que 200 e maior do que 100. Então, 128,361 está entre as duas centenas, está entre 100 e 200, ok? Ele é menor do que 200 e maior do que 100. Então, está entre essas duas centenas, que é o que a gente está querendo aproximar, tá bom? Para a centena mais próxima. Agora que a gente escreveu entre quais centenas esse número está, que é a centena de 100 e de 200, a gente vai observar. 128, que é a parte inteira, está mais perto do 100 ou mais perto do 200? Se a gente lembrar um pouquinho da reta numérica, entre 100 e 200, o valor que fica no meio entre 100 e 200 é o 150, tá? De 100 para 200, a gente tem uma distância de 100, né? De 100 até chegar em 200 são 100 números. E a metade de 100 números, que é essa distância, é 50. Então, por isso que aqui no meio a gente tem 100 mais a metade, que é 50. Então, no centro a gente tem 150. 128,361 está mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Então, ele está mais perto do 100 do que do 200, tá bom? Então, a gente arredonda o 128,361 para a centena mais próxima dele, que é o número 100, e não o 200, tá? Então, o número 100. Então, esse número a gente pode escrever aproximando para a centena mais próxima como sendo 100. Se a gente quiser arredondar esse número para a dezena mais próxima, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que olhar qual é a casa das dezenas. É aqui onde está o 2. 128, tá? 128. Qual é a dezena mais próxima desse número? Ou melhor, entre quais dezenas o número 128 está? Está entre a dezena de 120, que é a dezena que vem antes da casa do 128, 120. E qual é a próxima dezena? 130. Então, está entre 120 e 130, tá? No meio entre 120 e 130 está o 125. Então, 128,361 está mais ou menos depois aqui da metade do caminho, né?
mais ou menos aqui. Então, ele está mais perto do 130 ou mais perto do 120, este número, ele está mais ou menos aqui na reta numérica. Ele está mais perto do 130. Então, a gente vai arredondar esse número para cima, para a dezena mais próxima. Então, ao invés de escrever esse número, nós arredondamos para a sua dezena mais próxima, que é o 130. Então, a gente tira os decimais, esses valores quebradinhos, e escrevemos um valor inteiro aproximado para a dezena mais próxima, que era 128, agora passou a ser 130. E se eu quiser arredondar esse número para a unidade mais próxima? Qual é a casa das unidades aqui? É o 8, tá? Quem vem antes dele nas unidades e quem vem depois? Ó, observando na reta numérica, nós temos aqui. A unidade que vem antes dele é o 128 e a unidade que vem logo depois é o 129. No meio, nós temos 128,5. E onde é que vai estar o 128,361? Ele vai estar um pouco antes de 128,5, né? Afinal, depois da vírgula, é o número 3. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Este número. Então, este número que a gente está querendo arredondar, ele está mais perto do 128 ou do 129? Ele está mais perto do 128. Então, nós vamos arredondar tudo isso para a unidade mais próxima dele, que seria 8 ou 9. Só que nós vimos que ele está mais perto do 128. Então, a gente arredonda para baixo. A gente diminui esse número e arredondamos para o 128. Então, esse número está entre o 129 e o 128, quando nós consideramos as unidades mais próximas. Aqui é a unidade menor que ele e essa é a unidade maior do que ele. Ele está entre as duas e está mais perto da unidade do 128. Por isso, nós arredondamos tudo isso e escrevemos agora 128. E se nós quisermos arredondar esse número para o seu décimo mais próximo? Qual é a casa dos décimos? É essa daqui. Então, vamos analisar quem vem antes dele e quem vem depois, para a gente observar de qual dos dois ele está mais perto na casa dos décimos, tá? Quem vem antes do 128,361, observando só a casa dos décimos, é 361. Quem é que vai vir antes disso? É a casa dos 300, estão vendo? 128,300. E quem vem depois, eu acrescento só um valor aqui na casa dos décimos, vai ser o 128,4, tá? Então, ele está entre o 128,300 e o 128,4, ou 400, tá? No meio do caminho, entre esse valor e esse, temos o 128,350. E este número que a gente está considerando, ele está onde, mais ou menos? Ó, o finalzinho dele é 361. Então, ele vai se encontrar depois do 350, tá? Mais ou menos aqui. Então, esse número que a gente está considerando, ele está mais perto dessa casa ou dessa? Ele está mais perto deste número ou deste? Ele está mais perto deste número, então, nós vamos arredondar ele para cima. Então, nós vamos escrever 128,4 décimos, tá? Nós arredondamos para o número mais próximo, para o décimo mais próximo dele, que era o 4. E se nós quisermos arredondar para o centésimo mais próximo? A casa dos centésimos é essa daqui, é o 6. Qual vai ser o número que vem antes, olhando para essa casa? Bom, a gente tem 361. Então, voltando, vai ser a casa do 360. 128,360. E quem vem depois? Vai ser a próxima casa, que vai ser 70, 370. Então, vai ser 128,370. Olhando aqui na reta numérica, nós temos o número que vem antes e o que vem depois. Nós estamos considerando só a casa dos centésimos, estão vendo? Aqui é 361, a casa dos centésimos é a do número 6. Então, quem vem antes é o 360 e quem vem depois é o 370. Observando esse número, onde é que ele está localizado mais ou menos? Olha, antes dele a gente tem 128,360 e esse aqui é 128,361. Então, ele está bem pertinho desse valor.
bem pertinho aqui, ó. Então, este número está mais perto deste valor ou deste valor? Ele está mais perto deste. Então, a gente vai arredondar tudo isso para esse centésimo mais próximo. E nós vamos escrever agora 128,36. A gente tira essa última casa decimal porque a gente arredondou a casa dos centésimos. Temos aqui a atividade do seu livro, na página 32. Arredonde o número 132,735 para o valor decimal indicado. Então, primeiro na letra A, a gente quer arredondar para a centena mais próxima. Qual é a casa das centenas nesse número? É esta daqui, é onde está o 1, ou seja, uma centena, 100. Se é 132, qual é a centena que vem antes dele? Antes do 132 é o 100. E quem vem depois dele? É a centena do 200, tá? Então, este número está entre 100 e 200. Qual é a centena mais próxima? O 132,735 está mais perto do 100 ou do 200? Quem é que vem depois do 1? É o 3, né? Ou seja, 132. 132 está mais perto de 100 ou de 200? Está mais perto de 100. Então, a gente vai arredondar para 100. Você vai escrever 100. Ao invés desse número todo, a gente arredondou para a centena mais próxima dele, ou seja, para baixo, porque ele estava mais perto do 100 do que do 200. Para a unidade mais próxima, qual é a casa das unidades aqui? É o 2. Qual é a unidade que vai vir antes do 132? Olhando só para o 2. O 132 tem uma parte decimal, 735. Então, a unidade que vai vir antes dele é o próprio 132. 132, tá? Porque esse número inteiro com os decimais vai vir depois do 132 redondinho inteiro, tá bom? E quem é que vai vir depois desse número, na casa das unidades? A gente acrescenta uma unidade aqui, tá? No 2. Vai ser o 133. Então, para descobrir quem vem antes e quem vem depois, quem vem antes, você vai observar se o número tem uma parte decimal. Se ele tem uma parte decimal, quem vai vir antes vai ser o número sem a parte decimal, tá bom? Então, só o 132. E quem vem depois, aí você acrescenta uma unidade aqui, que vai ser 133. Então, esse número está aqui no meio, entre os dois valores. E ele está mais perto de quem? Esse número está mais perto do 132 ou do 133? Se a gente olhar nas casas decimais, ó, 7, ele vai estar mais ou menos aqui na reta numérica. Então, ele vai estar mais perto do 133 do que do 132. Então, a gente vai arredondar para cima, para esse valor, tá? Em uma loja, Regina comprou 3 brinquedos com os seguintes preços: 33,68, 22,45 e 25,18. Para saber aproximadamente quanto pagaria, ela adicionou a parte inteira de cada número e deu R$ 80 ao caixa. Sobrou ou faltou dinheiro? Quanto? Vamos ver. Aqui está me dizendo que ela somou apenas a parte inteira de cada número, ou seja, ela somou somente essa parte que vem antes da vírgula. Ela somou 33 mais 22 mais 25. Quanto dá isso? Dá 80, tá bom? Aí ela pensou, bom, eu somei só a parte inteira, deu 80, então eu vou dar R$ 80. Será que faltou dinheiro? Se a gente observar, olha o tanto que faltou. Faltou os decimais, né? Se a gente somar as casas decimais agora, a gente tem, ó, se a gente somar só os números depois da vírgula, tá? 68. A gente pode pôr um zero aqui. Mais 45. Mais 18. Vamos ver o que faltou do dinheiro dela. Porque a parte inteira, ela somou antes e deu 80, né? Vamos ver a parte decimal. 8 mais 5, 13, mais 8, 21. 6 mais 2, 8, mais 4, 12, mais 1, 13. E o 1 fica aqui embaixo, colocamos a vírgula.
faltou R$ 1,31, porque ela somou só a parte inteira e pagou o valor só da parte inteira. Os decimais, ficou faltando 1,31, R$ 1,31. Então, o total dela é 80, que ela somou antes, mais isso aqui. Então, vai dar 81,31. É o valor que ela tinha que pagar. Na escola de Guilherme, as notas são dadas com uma casa após a vírgula. No cálculo da média, arredonda-se o resultado para o décimo mais próximo. Se nas 4 provas do bimestre ele tirou essas notas aqui e todas tiveram o mesmo peso, qual será a média de Guilherme? Para fazer o cálculo de média, nós somamos as notas e dividimos pela quantidade de notas. Quantas notas nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão somar esses valores e dividir o resultado por 4. Assim, a gente tem o valor da média. Esse resultado dá 8,075. Se a gente arredondar para o décimo mais próximo, onde está a casa dos décimos? É essa daqui. Qual vai ser o décimo mais próximo? Bom, temos aqui. Quem vem antes é o 8,00 e quem vem depois? 8,1. Tá vendo que é 0,7? Quem vem depois disso é 1, né? Ou seja, o 10. Então, 8,075, observe quem está depois da vírgula. 0,75 está mais perto do 00 ou do 10? 8,075 vai estar mais perto do 10, é 0,7, né? Só estão faltando 3 centésimos para chegar no 10, ou melhor, no 100. Então, ele está mais perto dessa nota, então a gente vai arredondar, ao invés de escrever 0,75, para o décimo mais próximo, aqui nessa posição, vai ficar 8,1, tá? Então, a média vai ser 8,1. Temos aqui alguns valores para a gente arredondar. Bom, 2,98, se eu quero arredondar para a unidade mais próxima. A unidade é essa casa aqui, onde está o 2. 2,98 está mais perto do 2, que vem antes, ou do 3, que vem depois? Ele está mais perto do 3, então a gente arredonda para cima. Então, eu posso considerar que isso aqui custa R$3. E aqui embaixo, se eu tenho esse valor, esse preço, e eu quero arredondar para a unidade mais próxima, ou seja, onde está aqui o 3. Quem vem antes desse número nas unidades é o 53, e quem vem depois, o 54. Então, esse número está mais perto do 53 ou do 54? Do 53, de quem vem antes dele, tá? Então, eu vou arredondar para R$53. Aqui embaixo, também para a casa das unidades. Onde estão as unidades? Aqui. 591,58. Quem vem antes na casa das unidades é o próprio 1, né? Estão vendo que aqui é 1,58, quem vem antes dele é 1 sozinho, 591. E quem vem depois? 592. Então, esse número, olhando para os seus decimais, ele está mais perto do 591 ou do 592? Se a gente olhar aqui é 591,58, ou seja, quase 60, significa que ele está mais perto do 592. Então, a gente vai arredondar para cima. E se eu fosse arredondar esse número para a dezena mais próxima? 591, a dezena é a casa do 9. Quem vai vir antes do 591? Vai ser o 590. E quem vem depois? O 600, né? A dezena que vem depois do 590 é o 600. Então, 591 está mais perto de 590 ou do 600? Se a gente observar, está mais perto do 590, né? Porque é só uma unidade depois, 591. Então, a gente ia arredondar para 590. E se eu quiser arredondar a casa das centenas, onde está o 5? Qual é a centena que vem antes de 591? É o 500, né? E quem vem depois, o 600. Então, 591 está mais perto do 500 ou do 600? Está mais perto do 600. Então, esse número todo a gente ia arredondar para 600. Então, depende muito de qual casa você está querendo arredondar. E aqui embaixo?
Se eu quiser arredondar isso aqui, olhando a casa dos décimos, aqui onde está o 3. Quem é que vem antes na casa dos décimos? A gente tem 383, então quem vem antes é o valor fechadinho, 300, tá? Então, quem vem antes é o 10,300. E quem vem depois, nesta casa, é quem vem depois do 3, é o 4, né? 10,400. E 10,383 está mais perto desse ou desse? A gente olha só para as casas que a gente está considerando. 383 está mais perto do 400, né? Do que do 300, já é 380. Então, está mais perto desse valor, a gente escreveria 10,4 ou 40, tá? A gente não precisa colocar esses zeros do final, porque o que a gente quer é diminuir o número, né? É deixar ele arredondado. Então, seria R$ 10,40.